Semana passada a gente falou um pouco do que é a Bíblia, né? E quais são as suas doutrinas básicas. Bora revisar rapidinho? Bora? Bora lá, a gente falou que a Bíblia ela tem autoridade sobre todas as coisas, né? Então ela rege a nossa vida. A gente falou também que a Bíblia ela é... a gente não tocou nesse assunto, mas sim, a gente falou sobre a inspiração da Bíblia, né? Então a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é dada por Deus, então ela tem providência divina. A gente ia falar um pouquinho mais sobre a suficiência das Escrituras, e a questão também que eu queria lembrar vocês é da inerrância das Escrituras. As Escrituras elas não contêm erros, então elas são verdade absoluta sobre a nossa vida, certo? Então, o que a gente vai falar hoje, que eu estou muito animado para falar hoje, sinceramente. Eu não sei vocês, mas a gente entende a Bíblia, a Palavra de Deus, como se fosse nosso alimento espiritual, certo? Tudo certo sobre isso? Muito obrigado. Então, se eu só me alimento no domingo, o que acontece comigo? Vou morrer de fome, né? No máximo, ou no mínimo, vou ficar desnutrido, certo? E o que acontece se eu não sei preparar meu alimento? Eu vou depender de outras pessoas para preparar para mim, não vou? Então, a ideia de hoje é que você consiga, por conta própria, preparar o seu alimento espiritual quando você abrir as Escrituras. É que você consiga pegar a Bíblia e entender o que Deus está querendo falar com você nesse dia, certo? Então, hoje a gente vai falar... Pode colocar lá, Renan? Pode ir lá. Estou na frente. Aqui, ó. Como ler a Bíblia? Como é que eu interpreto as Escrituras? Na teologia a gente chama isso de hermenêutica, mas você não precisa se preocupar com nomes estranhos. A gente vai tentar tratar da parte mais prática possível e também da parte mais simples, tá? Então, se algo ficar estranho, se algo ficar dificultoso, você levante a mão e pergunte. Lembrando que isso é uma aula, a gente está aqui para tirar dúvidas, a gente está aqui para conversar, vai ser um bate-papo, vai ser uma troca de informação. Então, eu queria acrescentar algo, eu fiquei com dúvida nisso. Olha, tem um texto que eu lembrei agora, eu não sei como é que eu conseguiria conciliar isso com o que você está falando. Você levante a mão, a gente vai levar o microfone até você e a gente vai tentar tirar a sua dúvida, certo? Acho que vocês já estão acostumados com isso, né? Essa troca assim, já é o quarto, né? Quarta vez, então, tudo certo. Pode passar, Renan? Você quer que eu pegue? Vai demorar. Vai para ligar e vai passando por outro. Tá. O nosso objetivo hoje é oferecer ferramentas para que todo cristão possa entender melhor a palavra de Deus. Então eu não vou tentar tratar sobre coisas muito profundas, coisas muito dificultosas. O que eu quero de verdade é que todo cristão, tanto o mais experiente quanto o que acabou de começar na fé, consiga ter ferramentas básicas para lidar com a Bíblia. Como é que eu consigo entender as Escrituras? O que eu faço para conseguir entender esse livro tão importante que rege a nossa vida? E o segundo objetivo é capacitar o cristão para ele buscar alimento espiritual. Porque, convenhamos, é chato. Por que muita gente não gosta de matemática? Por que muita gente acha chato matemática? Porque as pessoas não entendem matemática. Bora ser sincero, que se a gente entendesse, ficaria mais legal, não é? Só que é um pouco dificultoso. Então a ideia é... Muito obrigado. A ideia é que quando a gente conseguir entender o que a Bíblia fala de fato, aquilo não venha se tornar algo pesado para a gente quando a gente vai ler. Precisa ser algo leve. Enquanto o Jaime procura aqui para deixar no ponto para ele, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia e gostar de ler a Bíblia? Faz assim um sinalzinho com a mão. Oh, que legal. Agora, desses que levantaram, a turma que não levantou a mão, eu sei que não tem o hábito e não gosta de ler. Tudo bem, não tem problema. Quem aqui gosta de não ler, mas gosta de ouvir a Bíblia, só ouvir? Ótimo, legal. O importante é ter acesso à palavra. Agora, eu faço uma pergunta. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem lendo ou ouvindo e não entender nada do que você está lendo ou ouvindo? Sim ou não? Já aconteceu? O que vocês fazem nessa hora? O que você faz, Dinho? Vira a folha, né? Vira a folha. Eu acho que esse tempo aqui, ele faz todo sentido para você prestar atenção. Fica atento, fica ligado sobre como é que você pode, a partir de agora, ele vai passar dicas preciosas de quando a gente estiver em situações como essa, poder entender beleza, entender legal o que está escrito lá, tá? E qualquer dúvida que você tiver,
O nosso desejo é que você saia daqui sabendo como ler a Bíblia. Tá bom? Então, Léo, não estou entendendo, ainda não aprendi ainda como ler. Então, levanta a tua mão, se for necessário. Domingo que vem a gente repete de novo, até toda a igreja aprender a forma certa e legal de ler a Escritura. Tá bom? Tá, bora lá pelo início. Alguns aqui eu acho que já talvez tenham pegado algum tipo de ensinamento errôneo, assim, de você não precisa entender o que a Bíblia está falando, você só precisa praticar. E de certa forma isso é uma meia-verdade, porque praticar é muito importante a Bíblia. Só que essa questão do eu não preciso tentar entender, eu não preciso tentar estudar, eu excluo totalmente o estudo da Bíblia, o que ela quer dizer, ela leva a gente a algo muito perigoso. Por quê? Por duas coisas. Por que eu preciso aprender? Por que eu preciso aprender a interpretar a Bíblia? A gente vai tratar de duas coisas. Deixa eu só... Aqui. A primeira coisa é porque a Bíblia, além dela ser divina, ela é humana. A gente aprendeu aula passada essa verdade muito importante. O que a gente aprendeu? A Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que a natureza da Bíblia ela é divina, ela provém de Deus, ela também proveu de homens ligados ao seu tempo, ao seu contexto histórico, e uma linguagem específica. O que isso quer dizer? Que eu, no dia de hoje, eu tenho bora dizer assim, uma barreira para eu tentar compreender algo de um tempo muito antigo, porque são culturas diferentes. Então, se eu falar para você hoje, poxa, tu se lembra do 7-1? Eu vou falar, eu lembro do 7-1, eu estava lá. Mas alguém daqui a 30, 40 anos não vai se lembrar. Se eu perguntar para você quem é Ayrton Senna, você vai se lembrar, que é um herói brasileiro. Se eu perguntar quem é Pelé, você vai lembrar. Só que se eu perguntar coisas para você de outra cultura, de outro país, você não vai me saber responder. Você não tem essa inferência. Deixa eu contar uma história para vocês para fazer sentido. Em 2019, eu viajei para fazer um evangelismo junto com a pastora Rosana, o Gabriel e a Bela. E foi muito interessante, por quê? Porque foi pessoas de vários cantos do Brasil. Então tinha pessoas do Sul, tinha pessoas do Nordeste, tinha pessoas do Sudeste. E numa dessas idas, a gente estava voltando para a base missionária, e eu falei assim, nossa, está muito quente, a gente estava no Piauí, está muito quente, bora tomar um chopp. Quando eu falei isso, parece que todo mundo no ônibus olhou para mim com uma cara assim, tipo de assustado, e eu não entendi por que eles estavam olhando assim. E por que eles estavam olhando para mim? Porque na cultura deles, na região deles, mesmo sendo o Brasil, chopp é cerveja, não é geladinho. Mas para mim, que eu sou do norte, chopp é geladinho. Então, quando a gente não tem essa cultura, quando a gente não tem essa referência, a gente acaba fazendo uma interpretação errônea do que as pessoas querem dizer. Vocês entendem o que eu quero dizer? Perfeito? Então, pode passar, Renan. O Gordon Fee vai falar uma verdade bem legal, que é o seguinte: uma vez que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela tem relevância eterna. Ela fala para toda a humanidade, em todas as eras, em todas as culturas. Porque ela é a palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Mas, visto que Deus escolheu falar sua palavra por meio de palavras humanas na história, todo livro na Bíblia também tem particularidade histórica. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela sua cultura, em que originalmente foi escrito. E ele conclui da seguinte forma. Pode passar mais um. Não, volta 2. Isso. A interpretação da Bíblia é exigida, ou seja, eu interpretar a Bíblia é algo necessário, é algo que eu preciso fazer, é algo que eu preciso me empenhar em fazer. Por quê? Por causa da tensão que existe entre a sua relevância eterna e a sua particularidade histórica, ou seja, entre a sua dupla natureza. Então, começando, por que eu preciso me empenhar e me debruçar em estudar a Bíblia, em tentar interpretá-la? Porque ao mesmo tempo, a primeira verdade, porque ao mesmo tempo que ela é palavra de Deus, ela também foi escrita por homens em seu contexto histórico. E a segunda questão, segundo ponto, pode passar, é que a gente tem uma ideia errada de que, eu não vou estudar, então não vou interpretar. Isso é uma mentira, porque todo ser humano, por natureza, ele vai interpretar de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas vivências e de acordo com
tudo que foi ensinado para ele. Então, quando eu olho para um texto, eu estou levando para ele os meus preconceitos, aquilo que eu aprendi em casa, aquilo que já me foi ensinado. Então, dizer que quando eu leio a Bíblia eu não vou interpretar é uma falácia, porque eu já estou interpretando ela de acordo com aquilo que eu acho. E qual é o perigo disso? Qual é o perigo quando eu não tenho um parâmetro do que, como é uma boa interpretação e qual é a ruim interpretação? O perigo é eu chegar, eu leio a Bíblia, vem na minha cabeça o que eu acho que é a interpretação correta, e aí o que eu faço? Eu falo, o Espírito Santo me falou. Vocês estão entendendo? Eu faço o Espírito Santo assinar embaixo daquilo que eu acho que é o correto. E isso é um perigo muito grande que tem acontecido muitas vezes, porque a gente não tem se empenhado a interpretar a Bíblia de forma correta. Espera aí, Jaime, complicou um pouquinho aqui. Então você está querendo dizer que eu posso pegar a Bíblia e, baseado na minha cultura, baseado nas minhas experiências pessoais, baseado nos meus traumas, começar a ler a Bíblia e interpretá-la segundo a minha ótica e não segundo a ótica divina, é isso, certo? Exatamente isso. Ok, então entra a pergunta, como eu faço para evitar isso? Como eu faço para evitar isso? Isso é uma pergunta que a gente vai responder daqui a uns 5 minutos, mais ou menos, mas eu queria colocar um pouco em prática para mostrar para vocês como isso acontece bastante. E a gente vai fazer isso como? Lendo a palavra. A gente vai tentar ler alguns textos, e são textos que você conhece, você acha que sabe qual é o entendimento correto, e você vai tomar um espanto. Então eu peço que você se acalme, respire um pouco, porque a gente vai entender porque cada texto que a gente pensou que achava o que ele queria dizer, ele não quer dizer exatamente isso. Eu vou só contar uma história rapidinho. Perfeito. Teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe, e foi uma conversa assim um pouco, como é que eu posso dizer? Eu estava querendo questionar ela sobre uma coisa, e ela me respondeu algo sobre isso, sobre um determinado assunto. Quando ela me respondeu algo sobre determinado assunto, o que eu fiz? Eu falei, a senhora está querendo dizer tal coisa? Ela olhou para mim e com uma cara de muito amor falou, tome cuidado para não colocar palavras na minha boca. E é exatamente isso que muitas vezes a gente faz com a Bíblia. A gente coloca palavras na boca de Deus, falando que Deus falou de uma forma, quando Ele nunca falou assim. E daí surgem seitas, religiões falsas, ministérios falsos, doutrinas falsas, e esse é importante a gente ter cuidado. Às vezes, pessoal, o que o Jaime está querendo nos ensinar e nos alertar, é que é possível a gente estar seguindo orientações e instruções de alguém, ou de alguma linha denominacional ou religiosa, e está falso isso, e levar a gente para o erro, não é? Exatamente isso. A gente acha que lê, e no caso a gente está colocando os nossos, quando eu falo preconceito, não é no sentido de preconceito de racismo, mas eu falo de um prévio conceito, sabe? De eu ter um conceito prévio de algo, e quando eu leio a Bíblia, como o senhor falou, uma ótica, eu tenho, por exemplo, um óculos, né? Então, quando eu leio sobre uma lente do que eu acho que é o correto. Então, eu levo as minhas experiências, eu levo aquilo que eu já aprendi em casa para dentro da Bíblia, em vez de deixar, como o senhor falou na aula passada, deixar a Bíblia ler a gente. Isso aqui que me vem à mente é bacana. Imagina o Jaime, eu estou doente, pega essa, eu estou doente e eu preciso que alguém ore por mim para que eu seja curado. Aí eu procuro o Jaime, e aí o Jaime ora por mim, e aí de repente que eu sou curado, e aí eu passo a ter uma grande admiração pelo Jaime, sim ou não, meu filho? Eu passo a ter uma grande admiração pelo Jaime, só que eu não sei nada de Bíblia, mas o Jaime parece que sabe tudo de Bíblia. Qual é a tendência? É eu acreditar no Jaime, sim ou não? Legal. E se o Jaime estiver pregando heresia para mim? E se o Jaime estiver ensinando coisa errada para mim? Caramba, mas o Jaime orou por mim e eu fui curado. Então tudo que sai da boca do Jaime deve ser verdade. Olha o risco que a gente corre quando não conhece as Escrituras. Você entende por que a gente precisa aprender? Jaime, eu estou curioso para aprender como. Então, bora lá. Eu vou tentar tratar sobre 3 casos, e eu queria pedir calma. Por quê? Porque talvez, ou muito provavelmente, assim como eu também estou me colocando nesse bolo, você já falou isso para alguém, ou já deve ter, sei lá, falado de alguma forma,
E isso aqui não é um ataque, não é pessoal, eu não estou direcionando alguém. Isso aqui realmente são textos muito comuns que a gente interpreta muito comumente errado. Então, bora passar para o primeiro? Volta. Tá. Antes, bora tentar basear na Bíblia por que a gente tem que ter esse exame tão cuidadoso. Eu acho muito interessante esse texto porque é o seguinte: Paulo ele acabou de sair de Tessalônica, se eu não me engano foi Tessalônica, ele saiu de lá, foi expulso, e ele chega em outra cidade que se chama Bereia, e ele começa a pregar o evangelho para lá, ele começa a falar de Jesus, começa a falar, e olha qual é a reação daquele povo, dos judeus dali, ao receber o evangelho. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim. Ou seja, Paulo não está chateado porque quando eles escutaram o evangelho, eles não aceitaram de primeira e ficaram falando, peraí, mas está certo? Bora conferir se está certo. Ele está falando, é isso mesmo, vocês têm que conferir se está nas escrituras, se aquilo que eu estou falando está de acordo com o que os profetas falaram, se está de acordo com o que foi falado para a gente. Perfeito? Então, bora lá. Eu separei aqui os erros em dois. Eu nomeei, tá? Então, se tiver alguma falha de interpretação, é minha. Mas eu nomeei dois erros. Os erros benignos, por quê? Porque são erros assim que a gente vê, são erros. Só que não causam, bora dizer assim, tanto mal-estar para a igreja. Tem os erros que eu denominei de malignos, que são os erros que causam um problema gigante. Então, o primeiro erro, não passa ainda. O primeiro erro, não sei se você já escutou essa frase assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você já escutou isso? Você sabia que essa frase não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Bora ler o texto. Volta, isso. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Aí você para e pergunta, tá bem, não é o diabo, é o ladrão. Mas o diabo não mata e destrói? Mata e destrói, eu concordo com você. Mas dizer que as escrituras dizem isso é tentar colocar palavras na boca de Deus. Você concorda comigo? Perfeito? Mas, de certa forma, não está errado, porque o diabo realmente ele tem esse objetivo, matar e destruir. Só que quando a gente fala de João 10, Jesus está fazendo, na verdade, ele está pedindo para você prestar atenção e tomar cuidado com falsos profetas, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, cuidado com aqueles que não entram por esse aprisco, para aqueles que são os mercenários, aqueles que são ladrões, os salteadores, que vão tentar vir e machucar vocês, são aqueles que vão tentar guiar vocês por falsos caminhos, e quando vier os lobos, eles vão fugir, eles vão deixar vocês desamparados, diferente de mim, que sou o bom pastor. É isso que ele quer dizer. O segundo texto... Então, vamos lá. Aí é legal porque a gente pega essa experiência, Jaime, já para ensinar o como para eles, entendeu? Perdão, é legal a gente focar no como logo com eles. Então, por exemplo, qual é um como legal na hora da leitura? Esse texto aqui, qual foi o nosso erro? A gente tem que primeiro pegar qual foi o nosso problema. O nosso problema foi pegar uma frase, um ditado popular, inferir na Bíblia e não consultar. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que aprender? Consultar a Bíblia. Teve um dia que eu estava na faculdade e me perguntaram assim, mas não está escrito na Bíblia, os humilhados serão exaltados? Eu olhei assim, não está. Como assim não está? Não, está escrito, aquele que se humilhar será exaltado. Tem uma diferença. Então, o nosso problema muitas vezes do brasileiro no geral, a gente não é um povo muito leitor, não é? Então a gente acredita naquilo que falam para a gente, e a gente não vai consultar. Então a primeira regra é sempre consultar as escrituras. Ok, e o que mais? Aí eu estou consultando a escritura, e eu tenho acesso a essa informação. Como eu faço então para fazer a leitura dessa informação de maneira correta, e não ligar o ladrão ao diabo nesse texto? Perfeito, e aí vem uma coisa que a gente chama de contexto. A gente também tem o hábito, a gente foi muito bem ensinado, e isso não é algo ruim em si, mas se tornou algo ruim, porque a gente tenta pegar, por exemplo, aqui no culto, eu peguei aqui um versículo, e a gente tenta sempre pegar uma partícula da Bíblia, assim, algo bem pequenininho, e tentar ensinar, e a gente não presta atenção no todo, a gente não presta atenção no contexto. Então, uma dica que a gente tem é pegar o texto, ler uns versículos acima, ler uns versículos abaixo, tentar entender qual é o tema geral, para depois eu tentar ver versículo por versículo. Uau, então isso é legal o que ele está dizendo aqui.
Porque quantas vezes eu e você, a gente começa a ler a Bíblia e tem um versículo que salta aos nossos olhos. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão lendo e tem um versículo, meu pai, isso aqui é poderoso. E aí a gente, para tomar cuidado, no sentido de que será se esse versículo é exatamente isso que eu estou entendendo? Como é que a gente faz para ter certeza? A gente tem que analisar o contexto. Ok? Então imagina só de manhã assim, Jaime, eu acordei com uma ideia, Deus quer que eu seja feliz. E eu acordei com essa ideia, Deus quer que eu seja feliz. Aí de repente, Vinícius, eu leio lá um versículo que diz que Deus apoia a minha felicidade. E aí eu disse, nossa, Deus está dizendo que Ele apoia a minha felicidade. Só que na minha cabeça, ser feliz é trair a minha esposa. Na minha cabeça, ser feliz é mentir. Na minha cabeça, ser feliz é roubar. Você entende isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações antecipadas e ler o texto de maneira errada. Essa é a importância de estar analisando o contexto todo. É isso? Exatamente isso. Mais para frente, eu acho que eu vou adiantar um pouco para a gente entender, porque a ideia era pegar mais a parte, mas tem uma dica que eu gostei muito quando eu li isso. Se chama zoom in, é a tática zoom in e zoom out. O que é isso? Não estou entendendo nada, não sei inglês. Calma. Sabe quando tu pega o celular e tu dá o zoom? Isso é o zoom in, eu estou aproximando a tela, eu estou indo mais fundo. Zoom out é quando eu estou afastando, quando eu estou deixando as coisas mais longe. Não sei se você já teve a oportunidade de ir naqueles museus que é desenhado algo em cima, assim, naquelas catedrais, que é pintado, é tudo pintado assim. E qual é a tua primeira reação? Tu faz assim, ó. Por quê? Tu toma uma distância para começar a ver o todo. Depois tu começa a aproximar para ver cada detalhe parte por parte. Então essa é a dica que eu dou. Na primeira leitura, o que eu aconselho a você? Você faz uma leitura rápida, você não vai se atentar aos detalhes, você vai tentar entender qual a temática que está sendo tratada, qual é o assunto que está sendo tratado ali. E aí, nessa leitura rápida, provavelmente, como o pastor falou, algum texto saltou aos seus olhos. Você vai anotar, e na segunda vez que você lê o texto de novo, você vai tentar ler versículo por versículo. Agora você vai analisar atentamente o que aquilo está falando. Parte por parte. Então essa é a técnica. Primeira leitura, zoom out, eu primeiro me afasto, tento ver o quadro inteiro, tento ver todo o tema, depois eu me aproximo do texto, tento ver versículo por versículo, certo? Vocês pegaram isso? Todo mundo anotou? Todo mundo vai lembrar semana que vem? Legal, vai lá. Então, bora tentar adiantar um pouco. Opa, estou voltando sem querer, desculpa, gente. Tá, bora para as ferramentas, de fato. Quais são as ferramentas que me ajudam a interpretar a Bíblia? E a primeira delas, ela não é tipo uma ferramenta. Ela não é uma ferramenta, ela é algo essencial que se você não tiver, meu amigo, não adianta de nada. É o sine qua non. Se tu não tiver, é o pré-requisito, sabe? Não é nem um requisito, é um pré. Sem aquilo, não existe o resto. Então, bora lá. Espírito Santo. Eu falei semana passada que a gente tem que se atentar muito para a Bíblia, por quê? Porque possivelmente, a não ser que você seja uma pessoa de muita sorte, vai ser o único livro da sua vida que você vai ter a experiência de lê-lo na presença do autor. Ou seja, o Espírito Santo mora na gente? Mora ou não mora? O que isso significa? Significa que ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia, eu posso perguntar, Espírito Santo, o que esse texto quer dizer? Me dê discernimento para entender, por favor. E nessa ideia, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma frase do Francis Chan, de um livro dele, que ele fala bem assim: se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. E quantos de nós, às vezes, e eu me incluo nisso, tenho diminuído a importância do Espírito Santo na minha vida? Eu não estou dizendo que eu não acredito que ele é poderoso, mas na minha lista de prioridades eu não dou relevância. Vocês estão me entendendo? Então, sempre antes de uma leitura, comece a orar. Eu tenho o hábito, assim, às vezes, de começar um louvor antes de uma leitura, para eu começar no
tentar me conectar com Deus, começar adorando, louvando, um momento mais calmo assim, depois eu vou para a leitura. Queria um momento de oração, buscar estar em conexão com Deus. Por quê? Porque eu estou tentando me esvaziar do que eu sei e tentar me encher do que Ele quer me revelar. Eu estou tentando me esvaziar das dores que eu passei ou do que eu estou querendo muito que aconteça e tentar entender o que Ele quer falar comigo naquele dia. Entende? Agora, Jaime, conta para nós, como é que a gente pode saber que é o Espírito Santo ou é uma voz humana ou uma voz da carne ou até uma voz do diabo mesmo, querendo dar uma interpretação falsa? Como é que a gente faz para saber se é o Espírito? Essa é uma... Perguntas difíceis exigem respostas complexas. Uma das que eu tenho é a gente se atentar na exegese do texto. É uma das que eu uso bastante. Por quê? Porque eu entendo que se o Espírito Santo... Para quem não sabe, o que é exegese? Perfeito. O que é exegese? Exegese é eu tentar entender o texto no seu contexto original. Por que eu tento tentar entender o texto no seu contexto original? Porque eu acredito que o Espírito Santo não vai contradizer a si mesmo. Então eu não posso dizer que o Espírito Santo está falando algo diferente daquilo que ele já falou, correto? Eu não vou, se Deus não é mentiroso para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então tudo que ele fala é verdade. Então se ele me mostrar algo e está indo de encontro com a Bíblia, das duas uma, ou não estou conseguindo interpretar direito, não estou conseguindo conciliar, ou o que eu recebi foi da carne e não do Espírito Santo. Então, o meu entendimento é esse. Eu acho que a gente vai pular essa parte, depois eu volto para isso. Exegese pode ser definido pelo seguinte movimento. É o lá e então. É assim que o Gordon Fee nomeia esse termo. Por quê? Porque eu primeiro vou tentar me debruçar e eu vou tentar entrar na mente do autor original. Por quê? Porque, por exemplo, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também deu liberdade para ele tentar escrever da melhor forma possível, com as suas capacidades ali. Então o Espírito Santo ele não limitava eles a agir, ele os inspirava, mas ao mesmo tempo eles também tinham liberdade de agir. Quando você vai ver um filme no cinema, ou quando você vai ler um livro, você provavelmente tenta ver quem é o autor, você vai ver o trailer do filme, se for um filme, e vai tentar entender o que esse autor quer passar, qual a mensagem que ele quer passar, o que está por trás da mente do autor quando ele faz isso, o que está por trás da mente do autor quando ele me passa essa cena. Por que no filme deu um zoom aqui? Isso aqui vai ser usado futuramente? Então, a ideia é eu tentar entender o que o autor tentou passar quando ele quis dizer tal coisa. E para ir, como é que eu faço isso? Como é que eu tento aplicar a exegese? A gente aplica a exegese, e é interessante, como se fosse uma criança de 6 a 11 anos. Sabe aquela criança que fala, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que tal coisa? Por quê? Porque perguntar para o texto, fazer perguntas para o texto, me exige tentar encontrar respostas daquelas perguntas dentro do texto. Então, bora passar aqui para o que você quer falar? Jaime, você falando aí, eu só lembro de mim, na tua idade, quando eu li a Bíblia, só para cumprimento de tabela. Ei, cá para nós, a gente já leu ou não leu a Bíblia assim? Só para cumprimento de tabela? Só para dizer, não, já li a Bíblia hoje. Não, já matei meu capítulo hoje. Gente, se isso se você está fazendo isso, só isso, continua assim, porque é um ato de misericórdia. Mas cara, santinho, santinha, tem mais do que isso. E quando a gente passa a fazer pergunta para o texto, como ele está dizendo, isso vai levar a mim e a você para um outro nível. Ei, eu vou te contar uma coisa. Sabe por que eu também não gostava de ler a Bíblia? Porque eu não tinha esse hábito de perguntar para o texto. Então ficava uma coisa chata para mim. Talvez esteja sendo uma coisa chata para nós não querer ler a Bíblia, porque a gente não está conversando com o texto. E perguntar é uma forma de conversar, né, Jaime? É uma forma de conversar, sim. Uma forma de eu tentar entender o texto melhor, porque ele tem as respostas ali. Olha aqui. São 2 passos que eu tenho para entender a Bíblia. Qual é o problema muitas vezes de nós, cristãos? A gente pula para o segundo. Se a gente pular para o segundo sem fazer o primeiro, gente, a chance de dar errado é muito grande. A não ser que você já tenha lido o texto e já saiba previamente o que ele quer dizer. Mas se é a primeira vez que você teve contato com aquela passagem, a chance de você pegar um rumo totalmente equivocado é gigantesca. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o lá e então. Eu vou tentar entender o contexto original, vou tentar entender
qual o contexto o autor está inserido, eu vou tentar entender qual o contexto histórico que aquela passagem está falando, qual é a cultura daquela época. Em resumo, em síntese, eu vou tentar entender o que o autor quis dizer para os destinatários originais. Depois, é o segundo passo, é o aqui e agora, que é isso que às vezes a gente pula. O aqui e agora só vem depois do primeiro passo, que é o que Deus quer falar comigo hoje. A gente tem que entender uma verdade, que às vezes a gente tenta negar, que é o seguinte: a palavra de Deus que é para nós hoje, ela primeiro foi palavra de Deus para um povo específico. Ela é palavra de Deus para nós hoje? Ela é. Só que antes, ela foi palavra de Deus para outras pessoas. E aquelas pessoas entenderam muito bem o que Deus estava falando. A gente não entende porque faz parte de uma cultura e de uma época diferente. Vamos cá para nós, 2000 anos, né? Tem muita história por aí. Tem coisas que a gente não entende por causa do nosso contexto. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco para vocês de coisas que a gente entende mais ou menos, mas deixa passar umas minúcias que dão uma beleza para o texto, enriquecem o texto, que vocês não têm noção. Bora lá. A exegese. A exegese, ela se divide por duas perguntas. Dois blocos de perguntas. São as perguntas históricas e são as perguntas de conteúdo. O que vai acontecer nas perguntas históricas? Nas perguntas históricas eu vou perguntar onde aconteceu aqueles fatos, em que época que ela aconteceu, qual a cultura. E nas perguntas de conteúdo, o que eu vou perguntar? Opa, depois eu volto para cá. Quem escreveu? Quem é o autor daquela passagem? Para quem ele escreveu? Quem são os destinatários? E aí, essa é uma das perguntas que eu acho, para mim, na minha visão, é uma das mais importantes que você deve fazer para o texto. Se você esquecer as outras, não esqueça essa, por favor. Qual o propósito e objetivo daquele livro? Qual é o propósito? Qual é o tema central? O que está norteando? Por quê? Bora supor, quando eu faço um filme, por mais que eu tenha várias mensagens, eu tenho uma central, eu tenho um objetivo final. Quando o Paulo escreve aos Gálatas, ele está querendo tratar algum problema que aconteceu naquela igreja. Quando o Paulo escreve aos Efésios, ele quer tratar um problema que aconteceu em Éfeso, desculpa. Quando João escreve o seu evangelho, ele tem um objetivo final, que é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, entender qual o propósito final me faz ficar atento e alerta a quais sinais o autor está tentando me mostrar do que ele quer falar. Me faz ter um olhar mais clínico do texto. Eu vou tentar mostrar isso de um jeito mais prático para vocês, que é o seguinte. Eu não sei se vocês, mas quantos aqui acham chato genealogia? Sério, sinceramente, quantos aqui acham chato genealogia? Só isso? Quantos acham chato ler genealogia na Bíblia? Ler a genealogia da Bíblia. Perfeito. Em Mateus, logo no início do Evangelho, no capítulo 1 mesmo, já começa assim, uma genealogia. E tu chega assim, nossa, mas mais uma. Tem muito no Antigo Testamento, por que eu vou ler mais uma? E aí que entra o negócio. Por quê? Qual o propósito de Mateus escrever uma genealogia ali? E aí eu vou tentando fazer perguntas para o texto. E aí está aqui a resposta. Quem escreveu o livro? Mateus. Para quem ele escreveu? Para os judeus messiânicos, para os judeus que estavam se convertendo, para aqueles que eram do seu povo, mas estavam acreditando em Jesus. Qual o propósito, o objetivo do livro? Mostrar que Jesus é o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. E aqui que é o momento chave. Por que Mateus está escrevendo genealogia? Porque no Antigo Testamento haviam promessas, muitas promessas sobre a vida de Jesus. E uma delas é que ele seria descendente de Abraão e descendente direto da linhagem de Davi. Certo? Vocês se lembram disso? Tudo certo? Então, quando Mateus está falando isso, ele está mostrando Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, viveu entre nós e ressuscitou, ele cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento, e eu vou provar para vocês. E está aqui a genealogia dele, ele cumpriu isso e isso. Essa é a exegese, essa é a intenção do autor quando eu leio, é mostrar que Jesus está cumprindo. Qual é a hermenêutica? Como é que eu aplico isso na minha vida? Bom, Deus... Peraí. Palavra, ninguém está entendendo o que é hermenêutica. O que significa hermenêutica? Perdão, desculpa, foi erro meu, erro de costume. Hermenêutica é eu tentar aplicar aquilo na minha vida. Assim como a exegese é eu tentar entender naquele tempo que aquilo significou para as primeiras pessoas que ouviram, hermenêutica é eu tentar transportar isso para a minha vida. Tá, isso aqui é isso.
como é que eu aplico na minha vida, como é que eu particularizo. Então, exegese. O que aquilo significou para aquelas pessoas naquele tempo? Hermenêutica. Como eu aplico isso na minha vida hoje? Então, Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Perfeito, Mateus demonstrou isso. Legal. Como eu aplico isso na minha vida? E uma maneira bem legal que eu aprendi a aplicar foi o seguinte: Deus cumpriu as suas promessas. Tudo que Deus falou no Antigo Testamento se cumpriu. Se tudo que Deus falou se cumpriu, todas as promessas se cumpriram, todas as promessas que Ele falou para a minha vida também vão se cumprir. Tudo que Ele me falou também vai se cumprir. Então, qual é a hermenêutica? Confiar em Jesus, confiar que tudo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Essa é a hermenêutica poderosa para a nossa vida. Vocês entenderam agora? Show? Legal. Bora caminhar bem rápido. Deixa eu posso fazer aqui. Essa aqui. Tá. Bora voltar um pouquinho. Eu falei para vocês que é importante a gente perguntar o contexto e a época. Por quê? Porque tem coisas que a gente às vezes deixa passar e fica no vago. Então eu vou tentar demonstrar isso na prática para vocês, certo? Tem um texto que é muito legal. Eu amo muito esse texto, quando eu entendi de verdade qual a riqueza dele, qual a profundidade. Está assim escrito em Mateus 27, do 50 ao 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Tá, aí você fica, legal, o que isso significa? O que isso quer dizer? Bom, vocês devem se lembrar o que eu acabei de falar. Mateus está falando para um povo judeu. Então, ele infere que o povo judeu vai ter um entendimento que a gente não tem. E qual é o entendimento do povo judeu sobre, e quando ele lê isso? O que o povo judeu vai lembrar? O que ele vai referenciar de cara quando ele lê isso? Um comentário rápido. Todo mundo aqui já viu o filme da Marvel? A maioria já viu o filme da Marvel aqui? Perfeito. Quando a gente vê em Vingadores 4, o Homem de Ferro estalando os dedos falando, eu sou o Homem de Ferro, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma referência ao primeiro filme dele. Você só pegou a referência porque você viu o primeiro filme. Ao mesmo tempo, você só vai pegar o que Mateus está querendo dizer se você ler o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que acontecia? A gente tinha o tabernáculo, que era a habitação de Deus, a presença de Deus descia ali, e uma vez por ano, preste atenção, uma vez por ano, entrava um sacerdote num lugar separado. A gente tinha um tabernáculo, e mais para fundo tinha um lugar mais separado ainda, que era o lugar santíssimo, chamado Santo dos Santos. Tinha um véu que delimitava qual era aquele local. E uma vez por ano só, o sacerdote entrava ali, sumo sacerdote, desculpa, entrava ali, aspergia o sangue para pedir perdão e pelos pecados de todo o povo. O que Mateus está falando? Ei, sabe aquela barreira que existia antes, que a gente só conseguia acessar uma vez, e era só uma pessoa escolhida a dedo, que era da tribo de Levi, que acessava? Sabe aquilo que era difícil de acessar? Sabe aquilo que tinha o propósito de limpar os nossos pecados? Com a morte de Jesus, essa barreira foi quebrada. E ela não foi quebrada de forma... de qualquer forma, ela foi quebrada de cima para baixo, ou seja, ela foi quebrada da ligação de Deus para o homem. Foi Deus que fez isso, não foi o ser humano. Você entende a preciosidade que é isso? Às vezes a gente acaba, no caso, esquecendo de como antigamente era difícil a gente ter acesso à presença de Deus, e a gente negligencia o que a gente tem hoje. A gente tem acesso total a Deus, a gente pode orar, a gente tem Espírito Santo morando com a gente. Jaime, eu acho que a gente pode muito bem concluir e fechar com isso. Então, a pergunta que eu faço para vocês, para a gente refletir: qual é a exegese desse texto aqui? Qual é a base histórica desse texto que eu tenho que entender? Lembro que a exegese é focar na parte histórica, é focar no entendimento do contexto atual, é focar em como o povo daquela época entendia isso aqui. Então, qual é a exegese desse texto? Quem quer arriscar? Você sabe de tudo. Opa, isso aí é hermenêutica. Qual é a exegese?
Qual é a exegese do texto? Vocês estão percebendo a importância da gente estar ligado? Senão a gente fica com a mente viajando, boiando. Aí quando chegar a nossa hora de pegar a Bíblia para ler, peraí, o que foi que o Jaime ensinou mesmo? Nossa, tem que assistir de novo, tá? E isso aqui é uma academia, é um ABC, uma academia bíblica, é para a gente treinar junto aqui, tá bom? A gente está aprendendo junto. Então vamos lá. O livro, o capítulo e o versículo que está esse texto, Jaime? Mateus 27, 50 e 51. Então abre lá a tua Bíblia. Mateus, Capítulo 27, capítulo 27. início versículo 50. Vamos fechar aqui. Mateus 27. Eu queria pedir para desligar esse ventilador, você pode me ajudar? Aí? Obrigado. Mateus 27. Toda a Bíblia, se você está com ela física, lá tem o início dela falando sobre mais ou menos o que se trata o capítulo, ok? Então o capítulo 27 está falando sobre o que? Sobre a vinda de Jesus? Está falando sobre o que? Sobre a saída do povo do Egito? Não, está falando sobre o que? Sobre a morte e crucificação de Jesus, ok? Então eu já estou entendendo o contexto. Para eu fazer a exegese, eu tenho que entender o contexto. Para eu entender os fatos históricos, para eu entender a interpretação da época, eu tenho que entender o contexto. Não foi isso que ele ensinou para nós? Ok, então o contexto, Jaime, está falando sobre a crucificação de Jesus. E aí depois ele vem aqui ao longo dos versículos falando sobre a crucificação de Jesus. E de repente chega no verso 50 e 51. E quando chega nesse verso 50 e 51, está falando sobre o quê? Está falando na hora que Jesus, de fato, o Espírito sai do corpo dele. Nesse exato momento que o Espírito sai do corpo de Jesus, algo acontece. O que acontece? Isso aqui. E acontece aonde? Lá no Calvário, onde Jesus está sendo crucificado? Não! Aonde é que está acontecendo esse fato? Em um templo. Peraí, e que templo é esse? É um templo frequentado pelos egípcios? É um templo frequentado. Vocês entenderam? Você está perguntando para um texto: quem está frequentando esse templo? Quem vai lá sempre? Vão os judeus. Qual é o vínculo, a conexão dos judeus com esse templo? Qual é? Nossa, esse templo era muito importante para eles. O que tinha nesse templo? Pastor, como é que eu faço para saber o que tinha nesse templo? Porque quando eu leio esse texto, não está dizendo o que tinha lá. Esse texto não está falando que tinha átrio, santo lugar, santo dos santos. Não está dizendo. Onde está dizendo isso? Está dizendo isso em outra parte da Bíblia. Gente, vocês estão vendo que vão ter muitas vezes, eu e você, a gente vai estar lendo o texto e a gente está correndo o risco de não entender o que está escrito, por a gente não entender a exegese, ou seja, o contexto. E quando a gente não entende, não fica chato. Como é que eu faço? Pergunta para as cartas, pergunta para os universitários. E quem são os universitários nessa hora? O Jaime, seu líder. Livros de estudo bíblico. Na pior das hipóteses, vai lá no Google. Espera aí, o que é esse tabernáculo aqui? Vai estudar. Ok? Isso é legal. Nossa, pastor, mas isso vai levar tempo. Sabe qual é a alegria? Já me acabou de falar de um filme da Marvel aqui. Ei, bora tirar a máscara que a casa já caiu mesmo. Quem aqui já não foi para o cinema assistir um filme e ficou lá pelo menos 2 horas assistindo? Pô, a gente tem coragem de ficar na tela de uma televisão, de um cinema assistindo 2 horas e não consegue passar 1 hora buscando para entender a Escritura? A gente tem tempo para ficar 2 horas, 3 horas de barco furado conversando com alguém e não tem tempo para meditar na Escritura? Que amor é esse que a gente diz que tem por Deus e a gente não lê o que Ele escreveu para nós?
Ok? Então legal, aí eu já entendi a exegese, eu entendi o contexto, eu entendi o que aconteceu lá. O Jaime acabou de dizer aqui. Agora eu preciso aplicar isso na minha vida. Como é que eu aplico isso na minha vida? O nome disso técnico que os teólogos dão é hermenêutica. Mas para nós aqui do feijão com arroz, como é o nome disso? Como é que eu faço para aplicar isso na minha vida? Espera aí. Se Deus cumpriu uma profecia bíblica, se esse véu se rasgou de alto a baixo, espera aí, o texto está dizendo que foi rasgado de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Então isso significa o quê? Significa que isso teve ação humana para rasgar esse véu? Não, foi uma ação divina. Então, se é uma ação divina, significa que Deus está querendo me ensinar algo para hoje. Significa que a partir daquele momento, antes só uma pessoa podia entrar. Agora Deus, de uma maneira divina, está dizendo que quem pode entrar agora? Todos nós temos acesso. Todos nós. Não, mas eu preciso ter diploma, formado em teologia. Eu preciso ter diploma para entrar? Não, eu preciso ter nível superior para entrar? Não, eu preciso ter acima de 30 anos para entrar? Todos nós, eu e você, no momento que nascemos de novo, podemos entrar na presença dele. A Bíblia diz que a gente pode entrar com ousadia na sala do trono, porque eu e você fomos levantados para estar assentado à direita de Deus em Cristo Jesus.